Estamos começando o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. É tão bom poder mais uma vez falar com você. É um privilégio abrir a Bíblia e juntos buscarmos entender a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos demonstrar sabedoria ao entender a revelação e viver de acordo com ela. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, eu escuto essa pergunta que está aqui atrás de mim várias vezes. Pastor, por que existem tantas religiões? Por que tantas igrejas? Todos os dias eu vejo um nome novo, algo que eu nunca tinha visto. E a pergunta que muitos fazem é, pastor, qualquer igreja leva para o céu? Basta apenas falar o nome de Jesus e isso é suficiente? Para entender isso, fica comigo do Arena do Futuro. Já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E você sabe, aqui na Novo Tempo, o nosso maior objetivo é que você continue estudando a Bíblia, aprendendo cada vez mais sobre a palavra do Senhor. É por isso que eu sempre ofereço para você a oportunidade de receber uma revista Esperança, de entender mais sobre profecias, continuar por você mesmo se aprofundando nos textos bíblicos para que essa mensagem ela seja muito clara para o seu coração e para a sua vida. E por falar em mensagem, eu tenho hoje a alegria de receber uma convidada muito especial, alguém que trabalha aqui na Novo Tempo, 7 dias por semana, 24 horas por dia e que está agora esperando para falar com você. Olá, Esperança, bem-vinda, tudo bem? Oi, Pastor Rafael e amigos da Novo Tempo. Tudo ótimo. Estou muito feliz de participar do Arena do Futuro. O prazer é nosso, Esperança. Conta pra gente, o que é que você veio fazer aqui hoje? Eu vim me apresentar para quem ainda não me conhece. Como você disse, eu sou a Esperança, a primeira instrutora bíblica virtual do mundo, e ajudo as pessoas a estudarem a Bíblia. Ah, é? E como é que você faz para ajudar? Modéstia à parte, eu sou muito inteligente. Tenho mais de 20.000 páginas de livros e mais de 2.000 horas de programas de TV memorizados em minha cabeça. Então, posso tirar dúvidas bíblicas e também estudar juntos sobre algum assunto específico. Tenho mais de 30 cursos disponíveis e não precisa marcar um horário, não. Estou 24 horas disponível para te ajudar. Então, vamos ser amigos? É só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Ótimo, Esperança, pode deixar que a gente conversa por lá. Obrigado pela visita e até a próxima. O prazer foi todo meu. Bom programa para vocês. Obrigado, Esperança. Vamos, meus amigos, minhas amigas, estudar mais a palavra de Deus. E aí está para você uma ferramenta poderosíssima, a Esperança, que vai lhe atender agora. O número da Esperança está aparecendo aqui embaixo na tela. É só você ir lá, cadastrar no seu celular, manda uma mensagem e a Esperança vai conversar com você e você vai ver que bênção será entender e compreender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Dito isto, se você não escreveu para a Esperança, escreva lá. Vamos agora entrar no nosso tema, porque é um tema muito empolgante. Eu estou animado com aquilo que eu vou te apresentar hoje, mas antes de apresentar, eu quero só te perguntar, está com a sua Bíblia aí? Porque você sabe que no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. A pergunta que está no tema principal do nosso programa hoje é: por que tantas religiões? Por que existem tantas igrejas? Como é que eu posso saber, ou de que maneira eu posso me localizar diante de tantas placas que estão à nossa volta? Deixa eu lhe contar uma história. Eu li certa vez um poema que falava sobre o trilho do bezerro. A história é mais ou menos assim. Certo dia, um bezerro, ele foi caminhando pelo meio da mata e ele foi fazendo o seu caminho sem muito ao certo saber
como ir, ou para onde ele ia. Ele foi para um lado, ele foi para o outro, ele foi para um lado, foi para o outro. E o bezerro, quando passou por aquela mata, ele deixou as marcas por onde ele tinha passado. Logo depois, um cavalo passou, outros animais começaram a passar e todos que passavam por aquele caminho faziam exatamente o mesmo trilho do bezerro. Os anos se passaram. Com a prosperidade, a modernidade, os seres humanos começaram a passar por lá. Passavam a pé, passavam com suas carroças, depois foi melhorando, veio o asfalto, os carros, e todos seguiam aquela mesma trajetória que o bezerro havia feito anos e anos atrás. As pessoas que passavam por lá até se perguntavam assim: não seria mais fácil uma linha reta? Por que tantas curvas? Mal sabiam elas que elas estavam seguindo o trilho do bezerro. A pergunta que eu lhe faço é: será que hoje existem trilhos do bezerro que eu e você estamos trilhando e nem sabemos ao certo a razão ou o porquê fazemos da forma como fazemos? Pensa comigo. A gravata. De onde veio a ideia de usar gravata? Qual é a origem da gravata? O que significa usar uma gravata? Bom, como você pode ver, eu gosto de usar gravata. Mas eu não sei explicar bem ao certo qual é a origem da gravata. Eu já vi várias explicações para o uso da gravata. Mas eu uso a gravata, mas eu não sei de onde começou a ideia do uso da gravata. Um outro ponto seriam as mulheres que usam o salto alto. Por que usar salto alto? Onde começou? Qual a razão? O que eu vejo muitas vezes são mulheres que passam o dia com esse salto alto e quando chegam em casa a primeira coisa que querem fazer é livrar-se desse salto para sentir um pouco mais de alívio nos seus pés. Usam porque é uma tradição, usam porque é um costume, usam porque é uma expectativa social, embora não se tenha uma explicação. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Há coisas que nós fazemos e não sabemos por que fazemos. Há práticas que temos em nossa vida que nós não temos uma explicação para elas. Nós temos alguns conceitos que não entendemos, não sabemos, mas simplesmente nós fazemos. O mesmo pode acontecer quando o assunto tem a ver com fé, igreja e religião. Há pessoas que têm um certo preconceito, um conceito antecipado, e não querem nem entender, e pensam assim: olha, eu não sei o que aquela religião ensina, eu não sei o que aquela igreja fala, eu não sei o que aquele pastor fala, mas eu sou contra, eu não quero nem saber. Mas você não tem interesse em descobrir? Não quero. Esse preconceito faz com que algumas pessoas vivam de uma forma que elas não entenderam nem compreenderam, simplesmente porque estão fechadas para entender e compreender aquilo que está por trás. Veja, a seriedade disso. Eu posso não entender a gravata, eu posso não entender o salto alto e tudo continua igual. Agora, quando o assunto tem a ver com fé, igreja e religião, eu não posso agir dessa forma. Eu não posso agir dessa maneira porque a Bíblia vai me orientar que eu preciso, nesse quesito de fé, buscar entender e compreender aquilo que Deus tem para a minha vida. E, obviamente, isso tem base na palavra de Deus. Quando o assunto tem a ver com práticas espirituais, existe um termo que nós usamos para estas doutrinas, esses ensinamentos, essas cerimônias, rituais que são feitos e que não têm base na Bíblia. A palavra é tradição. É aquilo que as pessoas fazem, mas não tem uma explicação por que faz. Ah, eu faço porque minha mãe fazia, porque a minha avó fazia, porque o meu avô fazia, porque o meu tio fazia. Então, porque eles faziam, eu então aprendi que é para fazer também. Só que a pergunta é: e você sabe qual é a base disso? Você sabe se tem algum texto na Bíblia que dá fundamento para esta prática que você está fazendo? Não, eu não sei. Então, se você não sabe, você está vivendo de tradição religiosa. E Jesus, ele nos adverte quanto a essa tradição. Venha comigo até o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 7, 8 e 9. Aqui vai ficar muito claro o que é que Jesus espera de cada um de nós. Vamos juntos à Bíblia? Pega a sua palavra aí e venha comigo para ver o que Jesus está nos dizendo. Vamos lá, versículo número 7.
e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha o que Jesus está dizendo. Doutrinas humanas e não doutrinas divinas. Então, o ser humano, às vezes, assume o papel de Deus e estabelece doutrinas que não estão reveladas. Não é papel do ser humano criar doutrinas. A palavra de Deus, ela é suficiente. Então, eu devo viver de acordo com esta palavra. Eu preciso basear a minha vida nesta palavra. As doutrinas devem estar fundamentadas no livro sagrado de Deus. Não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, não naquilo que eu gostaria, não naquilo que eu acho ou naquilo que faz mais sentido para mim. Porque em matéria de fé, não é a opinião humana que vale. Em matéria de fé, o que vale é a revelação. Então, existem doutrinas de homens, doutrinas de seres humanos, a Bíblia está dizendo. Mas vamos continuar, porque tem mais coisa aqui nesse verso para nós. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Essa tradição são essas práticas que não estão na Bíblia. É o trilho do bezerro, lembra? Gente que vai seguindo o caminhozinho, subindo o caminhozinho, fala, por que você vai para lá? Não sei, porque um dia um bezerro foi para cá e marcou o caminho desse sentido. Na fé, você não pode seguir caminho de bezerro, não. Na fé, isso significa perdição. Isso vai significar para você chegar num lugar onde você não deveria estar, nem deveria ir. Então, o que Jesus está advertindo aqui não é tradição, é a revelação. Então você deixa a tradição para viver de acordo com a revelação. Quer mais? Vamos a 1 Pedro 1,18. Diz assim, olha, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Olha que palavra dura. Vida inútil. Por quê? Porque era tradição. Porque não era a revelação. Não era a palavra de Deus. Ah, pastor, isso é tão pesado para mim. Talvez tenha alguém pensando assim. É porque eu sigo a fé que a minha mãe me ensinou. Eu sigo a fé que meu pai me ensinou. Eles fizeram com tanto amor. E se eu abandonar tudo isso, eu estarei desonrando meu pai e minha mãe. E o mandamento diz que eu devo honrar pai e mãe. É verdade. O mandamento diz que você tem que honrar pai e mãe. Mas dar um passo de fé, romper contradições e passar a viver com a revelação não tem nada a ver com desonrar o seu pai e a sua mãe. Tem a ver com crescimento. Tem a ver com avançar. O seu pai e a sua mãe fizeram por você aquilo que eles achavam que era o melhor. Com o conhecimento que eles tinham, com a luz que eles receberam, com a compreensão que eles tinham da Bíblia. Agora você está indo além. Você está indo muito mais do que eles. Talvez seus pais nem conheceram o Novo Tempo, não tiveram a oportunidade de ter um estudo bíblico. Eles fizeram aquilo que eles achavam que tinham que fazer e eles fizeram o melhor. Agora, porque eles fizeram o melhor, mas o melhor não é de acordo com a revelação, isso não significa que você deve perpetuar na tradição, mas tem que romper com essa tradição para viver de acordo com a verdade. Eu falo isso para você com muito carinho. Não tenha medo de abraçar a verdade. Não tenha medo de viver de acordo com a vontade do Senhor. Porque Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. E você não está desonrando o pai e mãe, tá? Na verdade, você está honrando quando você segue pelo caminho correto. Quando você anda de acordo com a vontade de Deus. Porque, lembre-se, eu devo honrar meu pai e minha mãe aqui na terra. Mas eu não posso esquecer que Deus também é o meu pai. E eu preciso honrar a Ele como meu Criador, como meu Senhor, como aquele que me deu de fato a vida. Então, viver de acordo com a verdade é o que Deus espera para a minha vida e para a sua vida. Quer mais? Venha comigo até Colossenses capítulo 2, versículo número 8. Aqui vamos ver Paulo falando também sobre a questão da tradição e da revelação. Vamos juntos ao texto bíblico? Diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vã sutileza. Filosofia e vã sutilezas são pensamentos humanos, são teorias humanas. Muitas pessoas são levadas por filosofias, são levadas por ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Aqui é o problema, olha. E Paulo está dizendo que tudo isso é tradição dos homens. Isso aqui é engano. Isso aqui é levar as pessoas para a prática daquilo que Deus não quer. Entendeu? Ficou bem claro para você? Porque os rudimentos do mundo não são os ensinamentos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, hoje,
você precisa tomar uma decisão. É tradição ou revelação? Pastor, não dá para ser os dois? Não. Há tradições que têm a ver com a revelação. E se a tradição tem a ver com revelação, ela deixou de ser tradição, ela se transforma em revelação. Aí você pode viver. Agora, se tem uma tradição que não tem nada a ver com a revelação, é prática do trilho do bezerro, isso você não pode seguir. Porque isso está te afastando de Deus. E Deus não quer você longe dele, Deus quer você perto. Quer você do lado dele. Então, esta verdade da palavra do Senhor é a verdade que vai mostrar para você exatamente qual é o caminho. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu leio sobre Paulo, eu estudo sobre Paulo, eu prego sobre Paulo, eu me inspiro em Paulo, eu me emociono com as histórias de Paulo. É alguém que eu tenho profunda admiração. Depois de Jesus, o meu personagem bíblico preferido é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele passou por um processo de mudança de religião. É isso mesmo. O grande apóstolo, ele teve um momento onde ele abandona tradições para viver de acordo com a verdade. Quando eu falo isso sobre Paulo, eu estou mostrando para você que não há nenhuma razão para você temer. Não há nenhuma razão para você sentir-se inseguro ou insegura em dar um passo diferente e romper com tradições humanas e abraçar agora a verdade do Senhor. Se Paulo, que é Paulo, fez isso, nós também podemos fazer, quando nós entendemos e compreendemos outras verdades que ainda nós não entendíamos. O conhecimento de Paulo cresceu, e quando Paulo entendeu aquilo que ele ainda não havia entendido, ele não teve medo de abraçar essa verdade. E onde é que eu posso encontrar isso? Venha comigo, até Gálatas capítulo 1, versículo número 14. Eu encontro o seguinte na palavra do Senhor. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu, no passado, vivia de acordo com as tradições. Eu vivia de acordo com as práticas que eu aprendi dos meus pais. E ele diz assim, olha, eu era zeloso. Ser zeloso era que ele tomava muito cuidado. Ele prezava. Ele entendia a qualidade das tradições, e ele fazia com que as pessoas seguissem exatamente essas mesmas tradições. Mas ele um dia compreendeu que tradição não é revelação. E se tradição não é revelação, você fica com a revelação e deixa de lado a tradição. É exatamente isso que Deus espera de você. É exatamente esta a mensagem central que eu encontro na palavra do Senhor. Porque, meus amigos, quando você entende e compreende esta verdade, você então abraça a verdade. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Igreja não salva ninguém, tá bom? Porque eu estou falando que Paulo mudou de religião, estou falando de tradição, de igreja, de fé, mas eu preciso deixar claro para você que não é a igreja que salva. Não é porque você pertence à igreja X, à igreja Y ou à igreja Z que você vai estar salvo. Não é membresia que salva. Não é pertencer que salva. O que salva é Cristo. O que salva é a morte do Senhor na cruz do Calvário. Essa morte que foi suficiente para que você tenha vida eterna. Então, esta morte, este sangue derramado, é que pode perdoar os seus pecados e te dar salvação e eternidade. Então você me pergunta assim, pastor, se é o sangue de Cristo que me salva, qual é o papel da igreja? Qual é a necessidade da igreja? Qual é a razão da igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja, ela é o encontro dos filhos e filhas de Deus para que vivam de acordo com a vontade dele. Na igreja eu ajudo e sou ajudado, na igreja eu uso os meus dons, na igreja nós nos organizamos para cumprir a missão. Então a igreja é importantíssima, ela tem o seu papel, ela cumpre um propósito de Deus em mim, porque Cristo é o cabeça e foi ele que fundou a igreja. Então, a igreja, ela tem sim uma responsabilidade na manutenção da minha fé. Mas, meus amigos e minhas amigas, a pergunta agora é a seguinte, depois de por que tantas religiões existem, a pergunta é, todas as igrejas são caminhos que levam para o céu? Basta dizer o nome de Jesus
isso seria suficiente para que uma igreja cumprisse o seu papel ou cumprisse o seu propósito? Será que é isso que eu encontro na palavra de Deus? Será que é essa a revelação que Deus tem para mim e para você? Será que é esse o ensinamento de Deus? Não. Escolha qualquer igreja. Falou no meu nome? Tá bom. Falou que lê a Bíblia? Tá bom. Ainda que não leia a Bíblia direito, ainda que não viva de acordo com a Bíblia, é só falar que está resolvido. Seria isso? O que você acha, hein? Falando com o senhor aí, que está me olhando. O que o senhor acha? Qualquer caminho serve? Não, você sabe que não. Porque não é qualquer estrada que leva você para onde você quer ir. Não basta você entrar numa avenida indo para o norte, sendo que você queria ir para o sul. Ah, mas eu estou sincero aqui nessa avenida. A sua sinceridade não vai mudar o rumo da avenida. Você continuará perdido, continuará indo para o lado errado. Então, se você quer abraçar e viver a verdade, você precisa caminhar rumo à verdade. Você precisa entender que a placa da igreja não salva, como eu já falei, mas ela aponta o caminho para onde a igreja está indo. A igreja é como uma placa que mostra exatamente a direção. Qual é o rumo? Então, entender exatamente o que está por trás daquele nome mostra para você exatamente para onde você irá estando nessa igreja. Então, entendendo tal conceito, Jesus tem uma advertência para mim e para você. Nessa advertência, ele vai mostrar se basta apenas dizer Jesus, Jesus, e isso já é suficiente para que aquela igreja seja a igreja ideal para você, a igreja que você deve seguir. Venha comigo até Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23, isso vai ficar claro, bem claro, você não vai ter nenhuma dúvida mais. Venha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entendeu? Ah, eu falei o nome de Jesus, estou salvo. Não, 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 não. Nem todo o que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. E por que não? Porque precisa fazer a vontade do Pai. E onde é que está a vontade do Pai? Na Bíblia, na palavra de Deus. Aí fica bem claro para nós. Se eu quero ser salvo, eu preciso viver de acordo com a palavra. Eu preciso fazer a vontade do Pai. Não é invocar apenas o nome de Jesus e ter uma vida que não tem nada a ver com a vontade de Jesus. Porque aí é contraditório. Ah, eu amo Jesus, mas não faço o que Jesus pede para eu fazer. Eu não estou seguindo a verdade da palavra do Senhor. Então eu preciso abraçar essa verdade e viver de acordo com a verdade. Porque dizer Senhor, Senhor, não adianta nada. Ó. Muitos vão dizer naquele dia, no dia da volta dele, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Eu nunca conheci vocês. Vocês acham que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Eu nem sei quem são vocês, porque o que vocês fizeram não era em meu nome. Vocês falavam no meu nome, mas no coração vocês não tinham nada a ver comigo. Vocês estavam vivendo de acordo com as tradições. E a tradição significa perdição. Entendeu? Salvação é revelação. Tradição é perdição. Entendendo isso, você pode agora dar um passo de fé e viver de acordo com a verdade. Unir-se à verdade. Essa é uma decisão importantíssima que eu não posso tomar por você. Só você pode. Abrace a verdade. Rompa com essas tradições. Deixe para lá esses pensamentos, essas filosofias, esses ensinamentos, essas tradições humanas que não servem para nada. Quando eu quero saber a verdade, eu preciso voltar para a Bíblia. E a Bíblia é a sua própria intérprete. Eu tenho que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, me aprofundar na Bíblia para entender o que aqui Deus tem para mim. É isso que a Bíblia nos diz lá em Isaías, capítulo 28, versículo número 10, onde eu encontro assim, olha, porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, eu preciso considerar toda a Bíblia como a palavra de Deus. Eu não posso tirar uma parte. Eu já ouvi gente falando assim, não, pastor, o que vale hoje é o Novo Testamento, o Antigo já não vale mais. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro só. Embora são 66 livros diferentes, 40 autores, 1.500 anos para ser escrita, está tudo certo. Mas
A Bíblia é um único livro. Eu preciso considerá-la como um todo. Quando a Bíblia diz é um pouco aqui, um pouco ali, é porque na Bíblia você não vai encontrar seções temáticas. Por exemplo, salvação, leia esse capítulo aqui. Morte, esse capítulo aqui. Quero saber sobre saúde, é esse capítulo aqui. Não é assim que a Bíblia funciona. São textos que estão espalhados na Bíblia. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Você vai estudando esses textos, juntando os textos para entender o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. Então esse um pouco aqui, um pouco ali, vai apresentar para você o cenário daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, ler a Bíblia vai mostrar para você o caminho. Eu não posso basear uma doutrina num único texto, aquilo que nós chamamos de texto prova. Então, eu pego um texto fora do contexto e falo assim, é isso aqui que está sendo dito. Não. Você não pode dizer isso. Você tem que considerar o contexto, aquilo que ele está ensinando, e quando você vai se aprofundando na Bíblia, você vai compreendendo ainda mais do amor de Deus. É por isso que aqui, na Novo Tempo, nós temos a escola bíblica. É por isso que aqui eu convido você para receber os materiais. Eu convido você para entrar no nosso site, para você ter um contato ainda maior com a palavra de Deus. Então, diante disso, o que nós precisamos é viver e abraçar a religião certa, aquela que abandona a tradição para viver de acordo com a revelação. Porque diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham todos. É o Senhor que tem que edificar a igreja. É o Senhor que tem que estar na base da igreja. Sabendo disso, eu quero lhe fazer um convite agora. Está o senhor e a senhora disposto ou disposta a viver a verdade de Deus? Você quer hoje unir-se à verdade do Senhor, andar de acordo com essa verdade e preparar-se para a eternidade? Eu estou aqui com o WhatsApp aberto do Arena do Futuro. O número está passando aqui embaixo. Esse WhatsApp é o WhatsApp para a sua decisão. É o WhatsApp para você dizer para Jesus agora o que é que você vai fazer. A nossa equipe está pronta para lhe atender. O número está aparecendo aqui embaixo. Ó. Anota aí, coloca aí nos contatos do seu celular. É o WhatsApp do Arena do Futuro. Você vai falar com a nossa equipe. Eu estou aqui, olhando o WhatsApp, nesse momento, esperando a sua decisão. Esperando você dar esse passo de fé. Você se unir à verdade. Você andar de acordo com a verdade. Rompendo com as tradições, deixando de lado as práticas que não têm sentido nenhum, que não têm base nenhuma. Porque andando na verdade, essa verdade vai te libertar do engano, vai te libertar da perdição, vai te libertar de tantas coisas ruins que o diabo coloca no seu caminho, para que você se una agora ao plano de Deus, ao propósito que Ele tem para a sua jornada. Porque Deus quer te salvar. Agora, se você continua no caminho errado, você vai se perder. E Deus não quer isso para você. Então, escreve agora no WhatsApp do Arena. Manda agora a sua mensagem. Tá vendo o número aí? Anota e envia a mensagem, porque nós estamos esperando para orar com você, para falar com você, para te atender e marcar esse momento da sua decisão em viver de acordo com a verdade. Se esse é o seu desejo, eu quero nesse momento orar com você e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, Pai nosso, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de entender e compreender ainda mais o Teu amor. Pai, sela nesse momento a decisão que cada filho e filha do Senhor toma, para que assim vivamos de acordo com a Tua vontade, que jamais nos desviemos do Teu caminho, mas nos prepara para romper com as tradições e viver de acordo com a revelação. Alcança, Pai, cada um de nós nesse momento com Teu Espírito, levanta o nosso rosto e nos dá a Tua paz, é o que eu lhe peço no nome de Jesus.